Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Aguardar para chegar mais algumas pessoas. Aleluia. Teremos um dia pleno, um dia abençoado, um dia com a presença do Espírito Santo, um dia cheio da bondade de Deus. Esse momento será um momento de testemunho. Sempre eu faço esse momento no Face, mas a pedido de algumas pessoas eu vou fazer aqui com vocês e também no Face, pelo menos hoje. E quero louvar a Deus por essa oportunidade. Quero louvar a Deus porque Deus tem me preenchido de uma graça sobrenatural. Tem sido misericordioso com a minha vida. E tem me concedido vários testemunhos, vários feitos dele comigo. E eu tenho transmitido essas coisas. O Espírito falou comigo. Para você que está entrando pela primeira vez, eu quero agradecer a sua presença. Quero desejar a você um dia de paz. Quero desejar um dia a você de livramento, um dia de provisão, um dia de proteção. Um dia onde a misericórdia de Deus vai te alcançar. E você prepare o coração para as emoções com o Espírito Santo. Prepare o coração para ver como caminhar na presença do Espírito, como poder vivenciar esse Deus tão maravilhoso, esses feitos do Senhor nas nossas vidas. E será um testemunho tremendo. Olha, pode aí começar a compartilha com pessoas. Nós estamos no Face da Mover em Cristo também, e estamos aqui no Instagram, e vamos ter um momento de Deus. Um momento de notícias boas, porque nós estamos precisando de notícias boas para que a gente possa alegrar o nosso coração, para que a gente possa ver por outra janela, por outro ângulo a vida, porque a vida não está resumida nesse vírus. Não, a vida é muito mais que isso. Nós temos um Deus poderoso, nós temos um Deus bom, temos um Deus abençoador, temos um Deus de provisão, de proteção, de misericórdia, que está cuidando de nós. O nosso Deus cuida das nossas vidas com um carinho imenso. Então você vai vivenciar nessa manhã um testemunho poderoso da parte de Deus. É o momento do testemunho. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, teremos esse momento onde você vai desfrutar de coisas extraordinárias. Mas antes, como sempre, nós temos uma reflexão da palavra de Deus para você entender como conviver com o Espírito Santo, como despertar esse poder, como vivenciar essa glória. Então, quero agradecer a você que já está, Fátima Guimarães, Jaque, Roberta, Kelly, Deus te abençoe, Vital, Deus te abençoe. Jane Kézia também está, Deus te abençoe, a bênção do Senhor, enriquecendo tua vida. Eu quero ler com vocês para iniciar o momento da palavra de Deus. Roberta, Deus te abençoe, minha filha. O Senhor te faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Abençoe tua vida, tua casa, tua família. Vocês aqui do Face, por favor, divulga para as pessoas que nós estamos no Face do Mover em Cristo. Amém? Então, Gênesis capítulo 1, verso 26, diz o seguinte: disse Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E ele tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem. E a imagem de Deus o criou, homem e mulher. Então Deus criou o homem falando, façamos o homem. E Deus imaginou, Deus idealizou, e Deus disse, façamos o homem à nossa imagem. Quem é Deus? Deus é um ser espiritual. Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus, é um ser espiritual. Deus é espírito. E ele diz, faça o homem e a mulher segundo a minha imagem, segundo a minha semelhança. Faço seres espirituais. Eu faço a minha imagem dentro do homem. E no verso 2, nós vemos que Deus formou o homem do pó da terra. O corpo foi feito do pó da terra e soprou o seu plano, a sua ideia, a sua imagem, a força do seu ser.
a sua vida dentro de nós e recebemos o Espírito de Deus, que é o sopro de Deus, é o seu Espírito. Recebemos esse Espírito que entrou dentro desse boneco e deu um choque térmico do espiritual com o material e surgiu a nossa maravilhosa e linda alma. Então nós somos um ser espiritual e sobre esse ser espírito, que é onde Deus tem contato, porque Deus não tem contato com a nossa alma, nem tem contato com o nosso corpo. Isso é um reflexo do contato de Deus com o nosso espírito. O contato de Deus no nosso espírito, que é onde está a sua imagem, a sua semelhança, onde somos. Esse contato de Deus, ele traz luz e iluminação para a nossa alma, que é aquilo que a gente possui, não é? Nossa personalidade, a fonte de conhecimento, as emoções naturais, onde entra pelo sexto sentido, o corpo recebe essa influência, mas o contato de Deus é no nosso espírito. Amém? Eu quero falar um pouquinho, né, uma aberturazinha sobre partes do espírito. Eu separei 3, tem vários, né? Mas como divide o nosso espírito? Não é a nossa alma, não, estou falando do espírito. Como divide o nosso espírito? Quem somos nós? Né? E nós somos um ser espiritual. Nesse ser espiritual existe uma consciência, aonde está estabelecida a nossa crença, a nossa fé. A Bíblia diz: se crer com o coração. Você já viu isso? O coração nesse sentido é o espírito. Se teu espírito crê, porque a nossa alma ela é muito altos e baixos. Um dia você crê, um dia você não crê. Mas quando as convicções caem no nosso espírito, o crer com o coração. Então, quando a gente fala, automaticamente acontece algo extraordinário, porque a palavra caiu no nosso coração. Então, o nosso espírito ele tem uma consciência. Essa consciência é espiritual, não é aquela consciência natural, é uma consciência espiritual que julga as coisas espirituais. A Bíblia diz que o homem espiritual, ele julga todas as coisas, ele faz uma avaliação entre as coisas naturais e as coisas espirituais, traz uma avaliação e ele tem a sensibilidade de descobrir se aquilo é de Deus, ou se aquilo é da alma, ou se aquilo é do mundo, né? É do natural. Então, eu trouxe aqui umas anotações, por isso que eu estou olhando para cá, porque eu trouxe essas anotações para não esquecer alguns versículos, né, da palavra de Deus. Então, o apóstolo Paulo, ele conhecia isso muito bem, e ele diz: eu sirvo a Deus no meu espírito. Aonde ele disse isso? Em 2 Timóteo, no capítulo 1, verso 3. Vamos lá para a gente conferir. Ele está dizendo: eu sirvo a Deus, não é com a minha alma, porque a gente serve a Deus com a alma, a gente fica com raiva, né? A gente vai no que a gente quer, se mexer com a gente deixa. Sabe aquelas pessoas que estão na igreja e qualquer coisinha que desagrada a sua alma, ela sai, porque ela estava servindo a Deus com a alma. E com a alma a gente não alcança, a gente não consegue alcançar. Quando servimos a Deus com o nosso espírito, independente da alma, independente do sentimento, independente das coisas naturais, a gente permanece até uma ordem por dentro. E essa ordem por dentro só vem quando tudo está em paz. Deus não tira você no meio de uma guerra, um desentendimento com o teu pastor, não, Deus não tira você de nada assim. Deus trabalha em paz. Quando tudo está bem, quando tudo está florido, quando tudo está fazendo crescimento, aí Deus pega aquela planta viva. Porque se nós que somos naturais não pegamos uma planta morta, machucada, ferida para plantar em outro lugar, a gente não faz isso, até porque ela não pega. Você não floresce em canto nenhum se você está mal trabalhado por dentro. Mas se você está bem com a sua liderança, com o seu pastor, na sua casa, na sua vida, estiver feliz, aí você é transportado pelo Espírito de um lado para o outro. Mas muitas pessoas, por conta de coisas naturais, dizem: o Espírito está me mandando, eu estou sentindo, não estou sentindo mais paz. Por isso mesmo que não pode sair, porque não tem paz. Você não está sentindo paz de ficar, então tem que trabalhar essa paz. Vocês estão comigo? Mas esse é outro assunto para outro dia. 2 Timóteo, no capítulo 2. Todo dia eu vou ter um pouquinho de tempo com vocês, tá certo? Capítulo 2, do verso 1. 2 Timóteo, capítulo 1, desculpe, e o verso 3. Diz assim: dou graças a Deus, apóstolo Paulo, a quem desde os meus antepassados sirvo com minha consciência, ou sirvo no meu espírito, não é?
Porque sem cessar me faço lembrança de vós nas minhas orações. Então, aquela forma de Paulo servir era uma forma espiritual. Então, a gente pode servir a Deus no Espírito, a gente pode louvar ao Senhor no Espírito, porque somos seres espirituais. Então, o nosso Espírito tem uma consciência. Nessa consciência tem um julgamento. A gente julga nós mesmos. Lembra que no momento da Santa Ceia, diz, se você julgar a si mesmo, você não será julgado? Porque a gente julga, porque a nossa consciência espiritual, ela sabe quando a gente erra. Por mais que a gente queira dizer, mas fulano faz, aquilo não faz, a nossa consciência diz, ei, peraí, você está errado. A gente, não, mas eu estou errado porque eu só fiz isso, porque fulano fez assim. Você está errado. Ela não come bola. Nossa consciência espiritual, ela é certa. Ela é certa. Muitas vezes, por a gente não aceitar, o que acontece? Ela fica cauterizada. E quando ela está cauterizada, então a gente não tem mais sensibilidade, que é outra parte do espírito. Então, a primeira parte, consciência. Não posso explicar muito, porque isso você vai encontrar nas escolas Rema, na matéria guiada pelo Espírito. Entendeu? Quando eu estou ensinando essa matéria, eu bato muito nessa tecla. Então, se você ainda não é aluno, procura no ano que vem se matricular, porque talvez eu esteja aí na tua sala de aula com você, tá certo? E se você é aluno, aguarda quem sabe os segredos de Deus. E a gente vai se encontrar. E aleluia, vai ser poder. A segunda parte é a sensibilidade. Deixa eu olhar o horário, que eu não tenho muito horário por causa do testemunho, viu? Eu estou só mostrando a você como foi que eu cheguei e saí. A sensibilidade espiritual, não é a sensibilidade natural, né? A sensibilidade espiritual, tipo intuição. É isso que eu quero chegar, a intuição, entendeu? Aquilo que Jesus disse, eu estou sentindo uma agitação no meu espírito. Eu estou sendo inclinado por dentro. Ali nessa sensibilidade, a gente tem a exaltação, tem o agradecimento, tem você se deliciar com as palavras, você começa a ler a Bíblia, de repente a Bíblia começa a entrar dentro de você de uma forma diferente, passa a ser seu mundo, sua história, sua vida. E algo extraordinário começa a dominar você por dentro, e aquela coisa gostosa. Ou você pode sentir uma alegria que você não sabe expressar. Lembra do testemunho da pedreira que caiu em cima do meu marido? Que eu senti uma alegria. Eu estava sentindo uma tristeza, depois senti uma alegria. Isso é sensibilidade espiritual. Isso não é na tua alma. Porque a tua alma só fica alegre se você resolver um problema natural, se você ganhar um dinheiro, se você comprar seu carro, sua casa, se o teu marido ou a tua mulher estiver bem com você. Então aí você tem aquela alegria. Mas se as coisas não tiverem nada diferente no teu dia a dia, essa alegria só salta de dentro de você por uma coisa espiritual, entendeu? Ou essa tristeza, que uma causa arrependimento, não é a tristeza de depressão, é uma tristeza que te leva a arrependimento, uma tristeza que te leva para a palavra, uma tristeza que te leva para a oração, que alguns chamam peso de intercessão, né? Porque é algo de dentro, você não sabe nem trabalhar, e é onde entra a oração em outras línguas, que como eu estou vendo pessoas dizer, eu sou professora da matéria oração que prevalece, como outros professores também, e é uma delícia. Amém, irmão? Então, esse sentimento nos traz tristeza, esse sentimento nos impulsiona. E esse sentimento, essa sensibilidade espiritual interligada com essa consciência, nos leva a uma intercessão muitas vezes. Entende? Leva-nos à intercessão. E tem a terceira fase, que é aquela fase maravilhosa, que é a fase da adoração. Essa adoração é aquela quando a consciência está em paz. A Bíblia diz, se o teu coração não te acusa, se o teu espírito não aponta, você precisa pedir perdão àquela pessoa. Não, mas foi ela que fez comigo, você precisa ir lá e se reconciliar com ela. Não, mas você precisa ir lá e parar com essa história. Olha, isso está errado. E você, não, mas fulano faz, ciclano não faz. Todo mundo faz, sim, todo mundo faz, mas eu estou falando com você. Lembra? Ou essa roupa não é certa. Olha, isso está errado. Olha, essa forma de comportamento não é assim. Lá dentro, e você quer brigar com isso, a tua alma fica brigando, porque a gente vê milhares de pessoas fazendo a mesma coisa, porque logo a gente, né? Por que eu tenho que ser diferente? Eu sei a você que a minha consciência é ativa 24 horas, qualquer coisa ela fica enquanto eu não conserto o negócio não melhora, não sei que negócio é esse. Amém? Mas a adoração, quando essa consciência está em paz e essa sensibilidade está aguçada, você como é que eu posso dizer? Se alinha tanto a palavra, entendeu? É uma aliança tão firmada que a Bíblia diz,
torna-se um só espírito com Ele. Tem uma sensibilidade de busca, tem um estilo de vida de adoração. Porque adoração, irmão, não é levantar os braços, não é tremer, não é cair, não é se levantar, não é voar. Não. Não, isso pode ser canais que te leve à adoração, que te leve a um comportamento de adorador. Mas um adorador é um estilo de vida. Um adorador é um comportamento. Um adorador é uma forma de falar, uma forma de ser, de negociar, de viver, de falar com Deus, de falar com os homens, de adorar. É uma forma de vida. É uma forma diferenciada, porque você se junta tanto com a palavra. A Bíblia diz, se as minhas palavras, se você estiver nas minhas palavras e as minhas palavras estiverem em você, se tiver essa aliança, tudo é seu, tudo que você pedir, você recebe. Então, todo o nosso trabalhar é porque muitas vezes a nossa vida não está adequada com aquilo que a gente crê. Porque entre esse espírito que está aperfeiçoado em Deus, ele tem um serviço a fazer, que é salvar a alma, ou convencer a alma das verdades da palavra. Tá certo? Porque eu estou falando tudo isso quando eu vim só contar um testemunho? Porque os meus testemunhos são recheados da palavra, irmão. Porque eu já vi tanto testemunho. As pessoas contam tanta miséria, depois diz, aí Deus me deu vitória. Eu não, eu conto os feitos de Deus. Eu encaixo com a palavra, porque a honra é de Deus. A palavra que funciona, a palavra que nos leva à vitória, a palavra que nos aproxima de Deus. Então, se você está afastado dessa palavra, puxa-se para a palavra, coloca ela no teu pensamento, na tua boca, nas tuas ações, no teu comportamento, na tua forma de crer, porque a tua alma precisa ter trabalhada para isso. Então, deixa eu entrar no momento do testemunho, que hoje vai ser extraordinário. Você está com o seu coração preparado para as emoções do Espírito? Eu sempre digo que o Espírito trabalha nas emoções tão maravilhosas, sabe? Você que está acostumado a vivenciar essas emoções espirituais, ou se você não está acostumado a vivenciar, prepara o coração, porque em Deus há muitas aventuras. Em Deus há muito, como é que se diz? Delícia de euforia, de exaltação, né? Que para poder você vivenciar, porque não é só o receber, mas é todo o processo, a delícia do processo. Quando eu vejo pessoas, eu estou cansado de esperar em Deus. Você não está esperando em Deus, você está esperando aquilo acontecer. Porque quando você está na palavra, cada dia que se passa é refrigério. Quando a alma quer se alvoroçar, porque a alma é outra coisa. Quando ela quer se alvoroçar, existe uma confiança dentro, existe uma paz, existe uma segurança, existe uma certeza, uma luz no meio da escuridão, a luz no fim do túnel. Quando estamos passando por um processo. Mas quando tu está bem, e Deus quer te dar um livramento. Tu já pensou sobre isso? Se tu está bem, Deus quer te dar um livramento? Naquele momento, e precisa de você para uma intercessão. Deus é um Deus onisciente, onipresente e onipotente. Licença. Eu quero agradecer demais sua presença aí, sabia? Vocês fazem parte desse ministério. Que maravilha! Nosso Deus é um Deus que sabe o amanhã. Então, eu, Marta Pessoa, né, que talvez eu nem disse meu nome no início, eu sou Marta Pessoa, do Ministério Mover em Cristo. Sou pastora, pastorei a igreja do Mover em Cristo com meu esposo. E tenho a honra de te servir, de orar por você. Todos os dias eu coloco vocês nas minhas orações. Todos os dias eu oro por você e para mim é uma alegria. Então, é a minha primeira vez no Instagram. Mas eu vou voltar. Amanhã essa hora. Em nome de Jesus. Então, eu tenho 3 filhos, né? Sou casada com o pastor Manuel Martins de Almeida. E nós pastoreamos essa igreja aqui, mas antes disso acontecer, muito antes, eu não era pastora, não pastoreava igreja, mas sempre amei o Senhor e servia ao Senhor, e tenho 3 filhos. Um desses, 2 meninas, que uma mora no céu e a outra está aqui, próximo da minha casa, mora em Campina Grande, são pastores também da Igreja Mover em Cristo, e o meu filho é carreteiro. E um dia eu estava na minha casa e eu desejei, era uma chamada, sabe aquela chamada de dentro, para eu passar 3 dias em oração em outras línguas.
Eu morava num bairro popular, irmão. Minha casa, o muro baixo, portões daqueles que abrem assim e entra todo mundo nesse tempo. E eu fechei a porta e fui orar. Eu vou passar 3 dias em oração, em outras línguas. E quando eu fui orar, bateram na porta, a minha vizinha arrodeou o muro. Ô, dona Marta, tem gente aí na sua casa, dona Marta. Vala-me Deus, não vai dar certo. Como é que eu vou interceder desse jeito? Eu parava, abria a porta, conversava com ela, dizia, eu preciso. Sim, dona Marta, mas tem gente aí chamando, mulher. Para aí de orar um pouquinho. Eu digo, meu Deus do céu. Eu disse, ô Espírito Santo, deixa eu lhe dizer uma coisa, não vai dar certo, não. Eu não sei você, mas o Espírito Santo para mim é um maior amigo. Ele é tudo que eu tenho. Ele é meu companheiro, é meu amigo, é meu parceiro de ministério, é meu ajudador na administração. Gostou da administração? Ele ministra para mim, eu ministro para você, fica fácil. Sem ele eu não sou nada, eu não conheço nada, ninguém me ouvia, nem eu mesma. Mas o meu Espírito Santo é uma delícia, ele é tão bom, tão maravilhoso. E eu não tenho essa forma diferente como muitas pessoas têm de falar com ele. Eu falo com ele como eu falo com meu amigo, um amigo de íntimo, que ele é o meu melhor amigo. E afinal, ele é tudo que eu tenho, entendeu? Eu só lhe peço uma coisa, não entristeça o Espírito Santo, ele é tão bom. Faça isso com ele, não. Quando ele te pedir uma coisa, faz, vale a pena. Veja o que ele fez comigo. Eu disse, Espírito Santo, deixa eu lhe dizer uma coisa, não vai dar certo não, porque eu moro aqui nessa casa. Eu não tenho para onde ir. Se eu tivesse um kitnet num lugar, se eu tivesse uma casa de praia, uma casa de fazenda, um sítio, alguma coisa para me esconder, para ficar em oração, mas aqui não tem condição. Uma pessoa bate na porta, o telefone toca, outro pode pular meu muro. Eu digo, meu Deus, como é que eu vou fazer para orar? 3 dias, se fosse pelo menos meia hora, 1 hora, mas 3 dias, esse povo não vão me deixar. E aí chegou 2 pessoas na minha casa no outro dia e eu estive conversando com uma dessas pessoas sobre isso. Ela disse, irmã, eu tenho um kitnet de uma pessoa, tu quer ir? Eu disse, eu quero, mas eu nem tenho carro, nem tenho quem me leve. Meu marido era caminhoneiro na época, eu vivia trabalhando na estrada, meu filho também viajando. Eu disse, eu quero, mas como é que eu vou chegar até lá? Ela disse, não se preocupe, eu vou fazer uma feira, vou deixar lá na geladeira. Nem precisa, minha filha, que é 3 dias de oração. Eu disse, não, você não vai levar a sua menina? Que eu ia levar a minha menina. Minha menininha, minha mocinha. Ela disse, vou deixar lá tudo pronto, e você não se preocupar com nada. Eu digo, desse jeito dá certo demais para mim, porque eu sem dinheiro. Eu passo 3 dias, eu podia passar, e eu passei 3 dias de jejum, mas a minha filha não passava nem 3 minutos. Ela era da, viu, gente? Então, ela fez uma compra, botou na geladeira e mandou um carro dela me levar lá. Mas repara como o Senhor é lindo. Mas, meu Deus, olha, eu vou dizer uma coisa, eu amo tanto Jesus. Porque ele é lindo demais, rapaz. Ele é maravilhoso. Vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena ser crente. Vale a pena ser fiel. Eu não sei como as pessoas conseguem viver dentro da infidelidade, porque vale a pena. Então, deixa eu dizer para vocês, se eu terminar, que já está terminando meu horário. Então, eu cheguei lá nesse lugar, eu fui, quando entrei lá, e eu fiquei o tempo todo orando. Agora, deixa eu dizer uma coisa com você, eu fiquei orando em outras línguas, porque eu não sabia o que orar. Eu não tinha nada para dizer. Estava tudo muito, aparentemente, tudo muito bem. Então, você sabe aquela oração em outras línguas, que você não tem sentimento, que você não sabe se canalizar para lugar nenhum, que você não sabe se realmente está fazendo a coisa certa, ou se você está fazendo a coisa, criando aquela situação. E eu comecei a orar em outras línguas, eu, ora, calamacha, radicante, alabachure, celebrihande, alabachure. Aí me deitava, o Espírito Santo, eu não chamei você aqui para se deitar, eu digo, vala-me Deus. Aí me levantava, ora, bicante, alabahai. Olha, eu vou dizer uma coisa, esses 3 dias que na minha mente foi cansativo demais. Cansativo, essa foi a palavra. Na minha mente estava tão cansada, tão desanimada. E passou-se os 3 dias desse jeito. E depois desses 3 dias de oração, eu vim para casa. A moça mandou me buscar e eu vim embora para casa. Quando eu cheguei em casa, perguntei a minha filha Raquel, tá tudo bem? Tá. Teu pai ligou. Teu irmão ligou. Que é isso? 3 dias de oração. Meu Deus, será que foi o Espírito Santo mesmo? Minha mente, né? Será que foi um pedido, uma urgência de Deus mesmo? Porque assim, eu não gemi, não. Eu não orei interceder. Não, eu não orei assim mesmo. Eu orei, eu estava só obedecendo. Tem hora que você precisa obedecer. É com sua consciência do Espírito. Essa chamada
me levou uma consciência, eu precisava obedecer. Você entende? Eu precisava obedecer aquele mando de Deus. E depois, passou-se os dias, meu filho chegou de viagem. E ele disse, mamãe, eu preciso conversar com a senhora. Eu disse, meu filho, o que foi? O que aconteceu? Ele disse, olha, mamãe, tal dia, justo o dia que eu estava lá em oração, sem achando que eu não estava nem me ouvindo, porque eu não estava me arrepiando, que eu não estava tremendo, que eu não estava chorando. E na minha mente eu não estava nem querendo ficar ali. Eu estava querendo ir embora. Mas eu estava em obediência a um comando por dentro. Vocês estão me entendendo? Ele disse, mamãe, aconteceu algo tão grande comigo que eu não sei nem lhe explicar. Eu disse, meu filho, o que foi? Ele disse, olha, mamãe, eu vinha nas minhas viagens e com a minha carreta carregada com 60 toneladas de milho. Qualquer coisa eu vou ler, porque faz tempo, irmão. Aí eu escrevi aqui. Pedi até ao meu marido, que está aqui hoje, para me orientar algumas coisas dentro daquilo que a gente sabia, sinalizar lugares. Então ele vinha com a carreta carregada, 60 toneladas de milho, e do Goiás. E vinha uma família em outro carro, de um major, o major dirigindo o seu carro, um carro pequeno, com a sua família. E esse carro desse major bateu de frente com o carro do meu filho. E o carro do meu filho, e a filha do major, com 9 anos, ela passou pelo vidro traseiro do carro e caiu a 10 metros ou mais de distância do lugar onde eles tinham sido abatida. A filha do major, com 9 anos deixa eu conferir, 9 anos de idade. Né? Esse acidente envolveu 3 carros. O carro do meu filho, uma carreta, o carro desse major e outro carro pequeno. Tinha uma ribanceira, aqueles coisas perigosas, buracos que tem na estrada de um lado, sabe? Quando a pessoa está viajando, que vê aqueles lugares bem perigosos. Tinha. O carro do major, a carreta, a outra carreta sem ser do meu filho e um carro pequeno caíram dentro dessa ribanceira. O carro do meu filho, ele quebrou deixa eu aqui, porque eu escrevi aqui, que esse coisa de carro eu não decoro muito, não. O carro do meu filho, ele quebrou o eixo. Ele quebrou o eixo. O carro do meu filho quebrou o eixo. E ficou pendurado na ribanceira, assim, ó, com 60 toneladas. Os outros carros lá dentro. Todos os carros. O carro do major, o outro carro pequeno e a outra carreta caíram lá dentro. O carro do meu filho, com o eixo quebrado, ficou pendurado assim, olha. O meu filho, foi quando vinha outra carreta, e ela terminou caindo lá dentro, e o carro ficou atravessado, e dessa maneira. E Deus não deixou que nenhuma dessas pessoas morressem. Nenhuma dessas pessoas ficasse gravemente feridas. O meu filho não teve um arranhão. E o major, que ele poderia ficar com raiva porque a filha dele foi aquele negócio. Ele errou, mas ele poderia jogar o erro para cima do meu filho. E quem era o advogado que ia ficar do lado do meu filho se ninguém era testemunha? E nem podia, quem ia ter testemunha de um major do exército? Quem ia ficar contra o major do exército para ser a favor de um motorista de carreta? E quando os policiais chegaram, todos eles quiseram rapidinho prender meu filho. E o major, ele disse, do exército, o rapaz não tem culpa. Então, meu filho saiu de lá ileso, sem nenhum arranhão, sem nenhum machucão. Deus salvou as pessoas, as 9 pessoas que estavam envolvidas nesse acidente. Nenhum tiveram se machucaram gravemente. A filha do major, que caiu a 10 metros de distância, saiu pelo vidro traseiro, o vidro não cortou a menina foi até lá, ficou lá jogada, não morreu. E o livramento do Senhor foi total e absoluto. Eu quero dizer a você que vale a pena obedecer. Eu quero dizer a você que vale a pena confiar no Senhor. Eu quero dizer a você que vale a pena ser fiel a esse Deus. Vale a pena atender às chamadas do Espírito. Porque eu poderia ter um filho morto. Eu poderia naquele dia ter tido uma derrota na minha vida, mas o Espírito Santo de Deus, aquele que cuida de nós, ele não te deixa, ele não deixa que nada seja oculto aos teus olhos. Ele diz, eu vou fazer alguma coisa que eu não comunique com meus filhos, que eu não comunique com Abraão. Então,
Ele se comunica conosco. Então, fica atento à voz do Espírito Santo. Quero abençoar a tua vida. Quero agradecer por você estar aqui. Quero dizer a você os anúncios das nossas igrejas aqui. Nós temos 2 igrejas aqui em Campina Grande, na Paraíba. Se você é membro dessa igreja, Mover em Cristo, Pastor Bessante está lá na quarta-feira e na sexta-feira pela manhã, te recebendo, orando por você, trazendo um aconselhamento assim, ou recebendo seus dízimos ou tuas ofertas, né? E nossas contas estão aí. Se você quer abençoar esse ministério, fica à vontade. Se você está desviado, volta para o Senhor apressadamente. Nós estamos vivendo uma época de muito perigo. É melhor voltar-se para o Senhor, é melhor consertar teu coração com Deus, é melhor pedir perdão ao Senhor, é melhor renovar tua aliança com o Senhor. Amo você, quero orar por você nesse momento. Pai querido, em nome de Jesus, eu oro por todas essas pessoas que ouviram, Senhor, e que vão ouvir essas lives. Meu Deus, que a tua bênção, o teu poder, a tua grandeza, o teu favor venha sobre elas. Eu abençoo a vida delas, Pai. Eu abençoo, Senhor, com toda sorte de bênção, que elas sejam livres de doença, de maldição, de pobreza, de fracasso, de derrota, Senhor. Porque o teu poder sustente ela nesses tempos, Senhor, de uma forma sobrenatural, de uma maneira excelente, Pai. Muito obrigada pela vida delas, pelas famílias em paz. Obrigada pelo Brasil equilibrado pelo teu poder, conduzido pela tua mão. Ô, Senhor, paira sobre a nação brasileira de uma forma total e absoluta, Senhor. Livra a nossa nação pelo poder do teu sangue. Abençoa os nossos governantes, Pai, que eles sejam unidos num só propósito, só coração, de fazer aquilo para o qual eles estão sentados nessas cadeiras para fazer. Te peço a bênção, Senhor, sobre o Brasil e sobre todas as nações, em nome de Jesus. Amém, amados? Amo vocês e sejam abençoados com a prática dessa palavra, em nome de Jesus. Deixa salvar, viu, Saudinha? Sim, deixa. Tem pressa nenhuma.